Olá a todos, meu nome é Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro. Hoje eu vou falar de um jogo de investigação apenas para duas pessoas. Então é um jogo só para duas pessoas, mas que ele pode ser bastante divertido sim. Eu estou falando do Mr. Jack Pocket. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. O Mr. Jack Pocket é um jogo de dedução e com alguns toques de blefe, lançado pelo Bruno Catalá e pelo Ludovic Moblan em 2010. Na verdade, é uma reimplementação de um jogo maior, com um tabuleiro maior e tudo mais, chamado Mr. Jack, bastante famoso também, apenas para duas pessoas. E eles resolveram lançar esse daqui, que é uma versão pocket, uma caixinha pequena, você pode levar para qualquer lugar, é mais fácil do que levar a versão maior. Ele também é um jogo um pouquinho mais simplificado, logicamente, mas é um jogo interessante também. Como eu falei, é apenas para dois jogadores, não dá para jogar mais que isso. E a idade combinada na caixa é 14 anos. Eu já joguei com meus primos de 12 anos, não tem problema nenhum, acho que até de 12 para cima dá para jogar. O tempo de jogo na caixa é marcado 15 minutos, é isso mesmo, não varia muito mais que isso. E a principal mecânica que ele existe é a formação, é um tabuleiro modular que ele tem, 9 peças. E da maneira como você vai jogando, vai fazendo a sua jogada, o tabuleiro vai se mexendo e as pessoas vão aparecendo ou não para os detetives, ou vocês vão conseguir ver isso melhor na rolagem de dados. Tá? Então, como ela é feita sempre aleatoriamente, dá uma pequena rejogabilidade pro jogo, mas não tem muita não. Então vamos lá, vamos dar uma passada pelas regras, vamos rolar os dados. Bom pessoal, como é que você monta o setup do Mr. Jack Pocket? Primeiramente você vai colocar esses 8 tokens aqui do lado, que significam as 8 rodadas que o jogo pode durar. Depois você vai montar o tabuleiro. O tabuleiro é formado por estas 9 peças aqui, para formar as ruas de Londres. Então eu vou aleatoriamente colocá-las aqui no jogo, formando o tabuleiro. De qualquer forma, e os rostos que estão nela não precisam ficar necessariamente voltados para algum lado, tá? E para simular esse jogo hoje eu vou ter a ajuda aqui do Jon Snow e do Jack Steller. Eles que vão jogar a partida. Então, continuando no setup, você vai colocar os investigadores exatamente nestas posições aqui. Homer, Watson e aqui o Toby, que é o cão que ajuda os detetives nesta empreitada. E você tem aqui as cartas de suspeitos. Tá? Como o Jack Steller vai jogar como Jack o Estripador, e dos jogadores, um jogador vai jogar com os detetives tentando pegar o Jack o Estripador, e o outro jogador vai ser o Jack o Estripador. Então eu estou aqui embaralhando os tiles, aqui as cartinhas, e vamos retirar uma aqui para ser a identidade do Jack o Estripador. Jon Snow não está vendo. Então, esse daqui é o Jack o Estripador que vai ficar aqui. Essas cartinhas vão ficar aqui do lado. E tem estas fichas aqui que são as que mostram quais são as ações que você pode fazer no jogo.
Então, se você escolher esta ação, você pode mover o Watson uma casa ou duas casas. Eles andam ao redor do mapa de Londres. Então, quem escolher essa daqui pode andar uma, sim, ou duas casas, sempre contornando o mapa. Quem escolher o cachorro também vai fazer a mesma coisa, uma ou duas da mesma forma. Quem escolher o Sherlock vai fazer a mesma situação, dando a volta aqui, uma ou duas. Se alguém escolher esta ação aqui, pode vir aqui nestas cartas e pegar uma carta que tem um álibi. No caso do Jon Snow, que está jogando com os investigadores. Então, se ele tirar uma carta, ele já vai ficar sabendo que aquela pessoa que está naquela carta não é aquela, obviamente. Não é o Jack Stripador. No caso de quem estiver jogando com o Jack, se sair uma ampulheta, ele começa a ganhar o jogo, começa a juntar pontos para conseguir ganhar o jogo. Porque para o Jack Stripador vencer o jogo, ele tem que conseguir 6 ampulhetas. Seja fugindo do outro jogador, seja através dessas cartas. Tem duas ações que são idênticas, que é a de girar o tile. Você vai girar o tile de qualquer forma que você quiser. Você pode colocar ele assim, de qualquer forma. Só que ele não muda de lugar. Ele continua no mesmo lugar, mas você gira ele da forma que você achar melhor. Esta aqui sim, essa você pode trocar 2 de lugar, mas sem modificar a orientação delas. Então eu posso trocar esta por esta aqui, por exemplo. E aí eu estou fazendo esta ação. E por fim, a última ação que tem é essa daqui, que você pode escolher com quem você vai mexer, mas apenas uma casa. E no caso do Jack Stripador, ele também pode escolher não mexer ninguém. Só no caso do Jack. No caso do investigador, ele é obrigado a mexer uma casa cada um. E como é que você escolhe, né, quem é o primeiro a jogar e quais são as ações que cada um pode fazer? Essas 4 fichinhas são lançadas para o ar, aleatoriamente, e o investigador, na primeira fase, você olhar ali, o investigador, ele tem número 1 tem um investigador, número 2 tem uma faquinha e assim por diante. Então, na primeira rodada, quem joga primeiro é o investigador. E na segunda rodada, quem joga primeiro é o Jack Stripador e assim por diante. Então, nesta primeira rodada, quem faz a primeira ação é o investigador. Ele escolhe qual ação que ele vai fazer primeiro. Então eu vou lançar ali essas 4 fichas aqui. Então agora o investigador vai escolher uma das ações para poder realizar. E elas têm que ser feitas do jeito que elas ficaram viradas para cima. Então o investigador vai pegar essa carta aqui. Então essa ação foi utilizada. Ele vai pegar uma carta de um álibi. Então ele já sabe que esta pessoa, essa madame, não é o Jack Stripador. Então qual que é a ação dele no tabuleiro? Ele vira o tile. O tile está assim, está mostrando a cara dela. Ele vira assim e coloca de volta no tabuleiro.
porque ele já eliminou um suspeito. A hora que ele conseguir eliminar todos, ele fica descobrindo quem que é o Jack Stripador e vence o jogo. O Jack Steller, como é o Jack Stripador e como é este personagem, ele vai tentar fugir dos detetives. Aonde que os detetives enxergam? O que eles enxergam no tabuleiro? Então, qual que é o ângulo de visão que os investigadores têm, né? Então, se vocês olharem aqui, o Sherlock tem esse ângulo de visão. Ele não tem nenhuma interrupção aqui, então ele consegue enxergar os 3 investigadores. A mesma coisa acontece com o Watson. No caso do cachorro do Toby é diferente, porque ele começa a enxergar aqui, ele enxerga esse cara, aqui tem uma parede. Então ele não consegue enxergar os demais suspeitos. Então é assim que funciona a questão do campo de visão. Então, agora as próximas ações é sempre uma ação dos investigadores, no caso da primeira rodada, porque na primeira rodada este é o Tolkien, que tem a lupa. Então é uma ação dos investigadores, 2 ações do Jack Stripador e a última ação dos investigadores. Então aqui nós temos mais 3 ações e o Jack Stripador, no caso o Jack Steller, tem que escolher qual delas, quais são as 2 que ele vai fazer. Como este aqui é o personagem dele e ele quer tentar fugir dos investigadores, ele vai fazer o seguinte: ele vai se mover com o Watson, uma casa apenas, e ele vai girar um tile, e ele vai girar este tile aqui. Então ele fez as suas 2 ações. Restou ao investigador, no caso o Jon Snow, andar com um deles. Ele pode andar um para cá, só como ele está observando tudo isso, não faz muito sentido ele andar para cá. Ele também não faz muito sentido ele andar para cá, porque ele está vendo um aqui. Mas também não faz muito sentido ele andar para cá, porque ele está vendo 3 e ele vai ver só um. Então, como ele é obrigado a andar com um, ele vai preferir andar com o cachorro. Então, nesse momento, após terminar as 4 ações, o assassino, o investigador faz a pergunta para o assassino: eu estou te vendo? Então, o que é a linha de visão? É aquilo que eu falei, né? A visão que todos eles têm dos suspeitos que estão nas ruas de Londres. No caso, ao perguntar isso, a resposta dele é: não está me vendo, porque o assassino é este personagem aqui. Com isso, todos aqueles que eles estão vendo já são automaticamente eliminados. E com isso, já na primeira rodada, sete suspeitos já são eliminados, ficando apenas esses 2. O investigador já sabe que é um dos 2 que é o assassino. A partir do momento que ele descobrir qual dos 2 que é, ele vence o jogo. Então, mas só pelo fato, na verdade, que o Jack Stripador não foi visto, ele conseguiu fugir. Se ele não estava sendo visto pelos indicadores, ele conseguiu fugir. Então aqui atrás de cada um desses tokens tem uma ampulheta. E o Jack Stripador ganha uma ampulheta. Se ele conseguir 6 dessas, ele vence o jogo. Ele consegue fugir. Nas 8 rodadas. Ele pode conseguir fugindo dos investigadores ou conseguindo com essas cartas aqui de dentro.
Na segunda rodada, como nós tivemos já aquelas 4 primeiras ações, as 4 que estão do outro lado das fichas são as que vão valer nessa rodada. E aí nesse caso o assassino quem faz a primeira escolha, porque nessa segundo token é a fichinha com a faquinha. Então é o Jack o Estripador que vai selecionar a primeira ação entre aquelas. Como ele é este personagem, ele vai tentar fugir ao máximo. Não, ele vai andar com o cachorro. Que aí ele vai andar 2 aqui. Então essa ação já foi. O Jack Steller usou essa ação. Jon Snow agora vai usar 2 ações entre aquelas. Ele vai então trocar 2 tiles, este por este, que é esta ação aqui de troca de tiles. Ele vai girar esse tile aqui, este tile aqui. E por último ele vai fazer a última ação, que é andar com o Sherlock. Como ele está vendo aqui, ele vai querer andar com ele 1 aqui para ele poder sair da linha de visão. Como ele saiu da linha de visão, ninguém está olhando nenhum dos 2 suspeitos. Então, novamente, o Jack vai ganhar uma segunda ampulheta. As fichas agora nessa terceira rodada são novamente lançadas para o alto, para se escolher qual ação que vai acontecer. Então aqui, como vocês podem ver, essas ações aqui, estas ações aqui são as que foram as lançadas. Novamente, quem vai fazer a ação, a primeira ação é o Jack o Estripador, são os investigadores, porque no terceiro esse símbolo da ampulheta que aparece. Então ele vai escolher uma dessas ações primeiro. Ele eliminando qualquer um dos suspeitos, ele vence o jogo, porque ele fica sabendo quem é o outro. Então ele vai andar 2 aqui com o Sherlock Holmes. Então essa ação já foi. Agora, entre essas 3 ações, o assassino vai escolher 2. Então ele vai andar 1 com o Sherlock Holmes para ele poder fugir da linha de visão. E andar 2 com o cachorro para que ele não venha para cá e fique na linha de visão. Só que como última ação do investigador, ele pode girar um tile, então ele gira esse tile. E aí, ao fazer a pergunta para o investigador, para o Jack Estripador, se ele está enxergando o assassino, a resposta dele é que sim, que ele está enxergando. Esse suspeito é eliminado e ele é pego. Então, como vocês podem ver, um jogo em 3 rodadas se encerrou com os investigadores vencendo. É realmente um pouco difícil. Já venci jogando como Jack Estripador, mas é difícil. Você tem que tentar pegar essas cartas primeiro, porque cada uma delas tem algumas ampulhetas. Essa tem uma, essa não tem. Essa tem uma, essa tem uma, essa tem uma. Existem cartas como essa daqui, que tem 2. Então você tem que dar sorte de pegar ampulhetas logo e tentar conseguir as 6 ampulhetas para você poder fugir. Ou se você conseguir enrolar também os investigadores por 8 rodadas, você também vence. Mas é realmente difícil. A principal estratégia é tentar enrolar, tentar fugir o máximo possível.
E a principal estratégia jogando como investigador é tentar encurralar, tentar eliminar o máximo de personagens logo de cara. Então tentar visualizar o máximo de pessoas logo de cara para que você consiga eliminar vários suspeitos de uma vez só. Então é isso. É assim que se joga Mr. Jack Pocket. Vamos ver o que deu no dado. Então vamos lá, o que deu no dado, né? A rejogabilidade ela é relativamente baixa, apesar da aleatoriedade do tabuleiro, não é um fator que aumente significativamente a rejogabilidade desse joguinho. Ele é recomendado bastante para iniciantes no hobby, pessoas que estão começando, para entender algumas mecânicas básicas, e também para pessoas que não têm um grupo de jogo muito grande, como é apenas para 2 pessoas, né? Você consegue jogar simplesmente com a sua esposa em casa ou com seu filho. Dá para jogar só com 2 pessoas, então ele é recomendado para pessoas que não tenham um grupo de jogo muito grande. E também, se você está jogando um jogo maior que tem o Player Elimination, né? Existe uma eliminação de jogadores, algumas pessoas vão sair do jogo. Esse é um jogo perfeito para poder nessa hora distrair esse pessoal enquanto eles estão terminando a partida maior. É um jogo que não está disponível no Brasil ainda, mas as empresas poderiam dar uma olhada e pensar em trazê-lo, porque é um jogo interessante. O preço médio nos Estados Unidos por volta de $10. A minha nota no BGG e na Ludopedia para esse jogo é 7,5. É um jogo que, na minha opinião, é um bom filler. É bom para esses momentos em que eu falei, início de jogatina, final de jogatina, jogadores que foram eliminados num jogo maior, e é um jogo interessante. Vocês puderam ver que realmente existe um desafio muito grande para quem quer ganhar como Jack Stripador. É realmente mais difícil do que você jogar com os detetives, apesar de ser é possível ganhar, mas é realmente mais difícil. É isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo Dados do Tabuleiro.